Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje ventou muito mesmo, em todo o estado de São Paulo, acho que em outros estados também, mas deu medo, um vento de dar medo. Hoje foi muito vento. Medo de estar na rua, de o vento trazer coisas assim sobre nós. Muito medo mesmo. Hoje o vento foi forte. Deu medo. E a mensagem que vamos ouvir hoje, baseada nesse tema, medo, está fundamentada no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, que diz assim, vamos ler? Exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Glórias a Deus. Irmãos, já pararam para pensar que aquilo que nós mais tememos acaba acontecendo conosco? Eu vivi experiências incríveis que eu posso dizer que isso aconteceu comigo. Uma coisa que eu sempre tive medo, desde quando meu irmão era pequenino, recém-nascido, o Maico amado, era perdê-lo. Eu o perdi. O melhor, eu não perdi, eu entreguei a Deus, porque Deus o chamou para si, né? Mas o que nós mais tememos geralmente nos acontece. E por que nós temos medo? Irmãos, medo é uma coisa natural do ser humano. Nós temos inseguranças, nós temos medo de coisas novas, nós temos medo de coisas desconhecidas. Mas às vezes nós deixamos o medo tomar conta de nós a ponto de tirar a nossa paz, a ponto de nos trazer preocupações. E quando menos esperamos, acontece. É como se a gente chamasse a existência. E tanto medo que a gente tem, acontece. Não sei se é isso, mas a impressão que dá é essa. A gente tem tanto medo que a gente chama a existência. Sabe a fé negativa? O medo é uma fé negativa. A gente teme tanto que acontece. Não é? Quantas coisas que eu sempre tive medo e passei por elas. Eu sou uma pessoa que me entrego muito às pessoas, confio muito nas pessoas, confio demais, porque eu me entrego demais nos meus relacionamentos, né? A minha família, aos meus amigos, eu me entrego demais. E sempre tive medo de sofrer traições, né? Você confiar na pessoa, de repente ela agir de uma forma que você não esperava que ela agisse. Sofrer decepções. E que eu temia me aconteceu várias vezes. Como já deve ter acontecido com você também. Mas irmãos, hoje nós estamos para falar do medo, para mostrar que o medo não pode tomar conta de nossas vidas. O medo não pode ser uma constância em nossas vidas. O medo pode existir, como disse, é natural de nós somos humanos, nós temos as nossas inseguranças, não é verdade? Mas o medo não pode passar ou extrapolar um limite. Nós temos que dar um limite para o medo. Nós temos que dar um limite para a nossa insegurança. Nós temos que dar um limite até para o nosso amor, para não amar demais a ponto de ter medo de perder. Porque um dia vai perder. Ninguém é eterno, não é mesmo? Ou às vezes perdemos porque Deus chama, às vezes perdemos porque perdemos para outros. Não sei. Nós vivemos de perdas, ganhos e perdas. Então não podemos deixar o medo assolar nossa vida. Não podemos deixar o medo comprometer a nossa vida. Não podemos deixar o medo passar do limite a ponto de nos trazer preocupações. Não podemos. Há limites. Nós precisamos dar limites para o medo. Não podemos deixar ele transpassar o limite. Não. E para isso, irmãos, o que é preciso? Como eu disse, o medo é uma fé negativa. O medo é uma fé negativa. O medo com o medo a gente traz à existência aquilo que nós não queremos. O medo, ele é o antônimo, o contrário da fé. Onde há medo, não pode haver a fé. A fé lança fora todo medo. A palavra de Deus diz o amor. Mas eu acrescento aqui a fé. Porque à medida que você tem fé, que você confia,
você não deixa o medo tomar conta. Ou ainda que ele apareça, vai ser instantâneo, vai sumir rapidamente. Mas quando nós deixamos o medo tomar conta das nossas vidas, deixamos ele passar o limite, não damos um limite a ele, ele vem enfraquecer a nossa fé, ele enfraquece a nossa fé. Então, muitas vezes, nós como temos mania de sempre dar vazão às coisas ruins mais às coisas ruins do que às coisas boas, nós vamos deixar que o medo seja tão grande, nos perturbe tanto, nos traga tanta preocupação, que a gente vai minar a nossa fé, a gente vai encobrir a nossa fé. E aí nós vamos olhar para o lugar errado, aí nós vamos praticar atos errados. Por quê? Porque se estamos amedrontados, nós vamos deixar de fazer muitas coisas, ou vamos fazer muitas coisas erradas, por causa do medo. Agora, se nós tivermos fé, nós vamos simplesmente acreditar que tudo vai dar certo, acreditar que somos capazes, acreditar que não estamos sozinhos, que estamos protegidos, estamos guardados e que tudo isso vai passar. Mas como vamos ter fé, se não no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nosso Deus Trino, poderoso, fiel, justo e misericordioso? Como vamos minar o medo e fortalecer a fé? Como vamos minimizar o medo e deixar a fé sobrepor? É crendo na palavra de Deus, é crendo nas promessas de Deus, é crendo no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é crendo no amor do nosso Deus Trino e poderoso, é crendo que o Espírito Santo nos conduz em todos os nossos atos, em toda a nossa vida, em cada segundo de nossas vidas, se nós deixarmos. À medida que cremos no Deus Trino, que Deus nos ama, que Deus nos protege, que Jesus é conosco, que Jesus tem todo o poder para nos livrar de todo o mal. À medida que cremos que o Espírito Santo é o nosso condutor, é o nosso guia, é o nosso entre aspas, mentor, ele diz o que nós podemos ou não podemos fazer. Ele nos conduz, ele nos livra, ele nos consola na hora das dificuldades, ele nos consola. O Senhor nos capacita. Então, à medida que cremos no Deus Trino Todo-Poderoso, à medida que cremos na palavra de Deus e principalmente nas promessas de Deus, nós não vamos deixar o medo tomar conta. Porque quando passarmos por uma situação ruim, nós vamos falar, não, eu sei que meu Deus vive, eu sei que meu Redentor vive. Jó aqui ele disse, exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre minha cabeça. O que mais me dava medo veio me assombrar. Aqui nesse versículo ele diz isso, mas mais adiante ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará para julgar a minha causa. Aqui ele estava expressando o medo dele, mais à frente ele expressa a fé. Não importa o que eu passar, não importa o que eu estou sofrendo, disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará para julgar a minha causa. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Que nós tenhamos medo, receio, já disse, é natural do ser humano, mas que nós coloquemos a fé acima desse medo. Que nós coloquemos a certeza que nós temos que existe um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos guia, que nos ama, que zela por nós, acima do medo. E aí sim, nós não ficaremos privados de muitas coisas. Nós não deixaremos de fazer muitas coisas que podemos e devemos fazer, porque Deus já nos capacitou para isso, pelo medo. Nós não sofreremos tanto antecipadamente, como eu disse, sempre tive medo de perder meu irmão. Então, eu passei minha vida toda sofrendo com medo de perdê-lo. E quando perdi, talvez a dor tenha sido ainda maior, se é que se pode ter dor maior do que a própria perda. Porque eu já tinha medo e eu via acontecer. Então, nós sofremos por antecipação, se nós dermos lugar para o medo. Agora, se nós nos firmarmos nas promessas de Deus, se nós nos firmarmos no conhecimento do nosso Deus e quem é o nosso Deus, na certeza de que o nosso Deus é misericordioso, é zeloso, é cuidadoso conosco, não tem prazer no nosso sofrimento, nós vamos viver de uma forma tranquila. Nós não vamos dar lugar ao medo, nós não vamos deixar o medo passar o limite que ele pode ter na nossa vida. Nós não vamos antecipar o sofrimento. Nós vamos ter momentos mais leves,
alegrias mais leves, sem tanta preocupação, sem tanto medo, sem tanta ansiedade. E Deus não se apraz que nós tenhamos o medo, não. Deus fala na sua palavra, em Isaías 41:10, se eu não me engano, Isaías 41:10, que Deus fala, não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas. Mais exatamente, Isaías 41:10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha aqui Deus dizendo para nós o que nós temos que fazer para não ter medo. Não temas, eu sou contigo. Nós temos que confiar, crer de todo o coração que Deus é conosco. Não importa o que venhamos passar, não importa o dia de amanhã. Não precisamos ter medo quanto ao dia de amanhã, porque Deus, assim como Ele foi conosco ontem, como Ele é conosco hoje, Ele vai ser conosco amanhã. Não te assombres, quer dizer, não te preocupe, não te preocupe tanto, não esteja ansioso, não fique temeroso, porque eu sou o teu Deus. Então, Ele é o nosso Deus, o Deus do impossível. Eu sou o Todo-Poderoso, digno de todas as honras, glória, louvor e exaltação. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que está em todos os lugares. Eu sou o teu Deus. Ele fala, eu te esforço, eu te ajudo. É o que Deus está falando. Eu vou te esforçar na hora que você precisar fazer. Eu vou te ajudar, eu vou te suster. Eu vou cuidar de você com a destra da minha justiça, porque eu sou o Deus que te tomo pela mão direita e digo, não temos, que eu te ajudo, porque eu sou o Deus que estou sempre com você, eu sou o Deus que diz que nunca vou te deixar, jamais te deixarei. Creia nisso. Irmãos, então o remédio para não deixarmos o medo tomar conta de nossas vidas, o medo antecipar a ansiedade, trazer a ansiedade, antecipar o sofrimento, é crer realmente no nosso Deus, sabendo quem Ele é, o Todo-Poderoso, o que nos esforça, o que nos ajuda, o que nos sustenta, o que nos toma pela mão direita, o que não nos abandona, sabendo que o nosso Deus é o onisciente, onipotente, onipresente, não há quem possa contra Ele, e sabendo que ninguém tem amor maior do que o nosso Deus. Então, não podemos deixar o medo tomar conta de nós. O medo tem que ser um sentimento que vem e passa. Ele não pode perdurar. E nós temos que, à medida do possível, a partir do momento que cremos de todo o coração na palavra de Deus, que conhecemos realmente quem é o nosso Deus, à medida que sabemos o quanto estamos seguros em Deus, à medida que nos entregamos totalmente ao Senhor, totalmente, como um recém-nascido é entregue ao Pai, à medida que nos entregamos todas as nossas vidas ao Senhor, nós vamos descansar nele, sabendo que o ontem pertence a Ele, o hoje pertence a Ele, o amanhã pertence a Ele, e tudo está no controle dEle. Então, Ele vai fazer, Ele vai cuidar, Ele vai ajudar. E nada na nossa vida vai acontecer sem que seja a vontade e permissão do Senhor. A partir do momento que nós realmente usarmos o nosso livre-arbítrio para estar na vontade do Senhor, para seguir ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração, para deixar que o Espírito Santo nos conduza, nada nas nossas vidas vai acontecer sem a permissão e o controle do Senhor. E se nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que nos ama, como ninguém na face da terra nos amou ou vai nos amar, se nós sabemos que o nosso Deus é zeloso, cuida de nós, por que vamos dar lugar ao medo? Por que vamos ter preocupações excessivas? Porque vamos sofrer antecipadamente. O medo nos faz sofrer antecipadamente. Deixa acontecer. É por isso que a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, viva o dia de hoje seguro em Deus. Vivamos o dia de hoje seguros em Deus, guardados por Deus, protegidos pelo Senhor. Sabendo que tudo está no controle do Senhor, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ama. E amanhã, quando chegar, vamos viver da mesma forma. Sônia, mas se acontecer alguma coisa ruim, se acontecer, basta cada dia o seu próprio mal. Então, aconteceu amanhã, vamos ver amanhã.
Mas a partir do momento que acontecer amanhã, nós temos o Espírito Santo que vai nos socorrer, que vai nos consolar, que vai nos fortalecer. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados nesse mundo. Apesar de não pertencermos a esse mundo, somos forasteiros, estranhos no ninho, não pertencemos. Mas nós não estamos sozinhos, é isso que nós precisamos saber. Nós nos fomos colocados, jogados nesse mundo aqui, acabou. Deus fala, põe a Sônia lá. Pronto, a Sônia não tem ninguém, vai viver sozinha. Não, ninguém é sozinho nesse mundo. Porque além de nós termos nossos familiares, acima de tudo nós temos um Deus que nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Um Deus que não é pego de surpresa, Ele é onisciente. Um Deus contra o qual não há poder, Ele é onipotente. Um Deus que nunca está ausente, Ele é onipresente. Irmãos, nós estamos seguros, nós estamos guardados, nós estamos protegidos. Sônia, mas quanta gente sofre aí numa cama, morre de doenças, tem que morrer de alguma coisa, de doenças. Quantas tragédias acontecem? Sim, irmãos, acontece. Mas por que nós vamos trazer essas preocupações de forma antecipada à nossa mente? Quem diz que vai acontecer? Quem diz? Para que nós vamos ficar pensando nisso e chamar isso à existência, fé negativa? Para que vamos chamar isso à existência? Então vamos pensar que nada vai acontecer. Vamos pensar que realmente vai ser tudo tranquilo, até a nossa partida daqui para junto de Deus vai ser tranquila. E se não for, nós vamos descansar no Senhor, porque nós temos um Deus que afofa a nossa cama, um Deus que zela por nós, um Deus que nos ouve, fala conosco, um Deus que se atenta para nós, um Deus que conhece e satisfaz as nossas necessidades, sejam elas quais forem, seja em que tempo for. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Então vamos crer de todo o coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, não temas, eu sou o Senhor teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Lembre-se disso e pare de andar ansioso, pare de andar temeroso, a ponto de trazer à existência as coisas ruins para a sua vida. Chega, descanse no Senhor, traga a existência para a sua vida. Traga as promessas de Deus para a sua vida. Traga as bênçãos do Senhor e não dê lugar ao medo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Final de semana abençoadíssimo, muita paz, muita saúde, muita presença de Deus e muita tranquilidade no Senhor. Muitas bênçãos, muita graça. Se preocupe com estar na presença do Senhor. O resto é Deus que se preocupa. O resto é o Senhor que guarda. E Deus nem se preocupa, porque nem se preocupar Ele precisa. Ele já sabe tudo que vai acontecer. E Ele sabe que sempre estará ao nosso lado. Sempre. Nunca nos deixará sozinho. Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de se inscrever. Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Quero ver se até o mês de dezembro nós estejamos com 500 inscritos. Mas não 500 inscritos só para ter 500 inscritos. Para que 500 pessoas estejam ouvindo mensagens de acordo com a palavra de Deus. Para que 500 pessoas estejam recebendo orações. Estejam orando conosco, irmãos. Quão bom se 500 pessoas estiverem conosco aqui, orando conosco, quando nós estivermos fazendo as orações de quarta-feira, estiverem ouvindo a palavra de Deus. Seja feita a vontade do Senhor, a sua e a minha, porque se nós quisermos, nós vamos divulgar esse canal. Amém? Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém.